friends. Mas de alguma forma, esse estudo, ele me acendeu um alerta de que hoje, o mundo que vivemos e no futuro, o que viveremos, os princípios, a doutrina de operações especiais se encaixa perfeitamente nesse mundo, nessa era da informação e tudo aquilo que está por vir. Então eu resolvi compartilhar esse conhecimento com os senhores com uma palestra denominada Quem Ousa Vence, o modelo disruptivo das operações especiais. Para falar sobre isso, a gente vai estruturar essa apresentação em 5 fases. Tá? A primeira fase, falando sobre a gênese moderna das operações especiais, falando sobre como elas surgiram, o conceito que a gente conhece hoje de operações especiais. Uma segunda fase, a gente vai falar sobre o início da turbulência, os momentos de guerra irregular, os conflitos assimétricos. Uma terceira fase, que falaremos sobre operações especiais, conceituaremos essa nomenclatura de operações especiais. A quarta fase, o mundo disruptivo, onde a gente vai fazer uma contextualização dessas doutrinas de operações especiais para esse momento que a gente vive hoje e para as projeções futuras. E uma quinta fase, onde eu me atrevo a trazer para os senhores 10 ensinamentos de operações especiais para todas as áreas da vida dos senhores, tanto na área institucional, aqueles que são policiais, quanto na área privada, aqueles que são empresários, são instrutores privados, ou os demais participantes aqui. Falando sobre a gênese moderna das operações especiais, na Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela invadiu, começou a invadir a França, a parte ali dos Países Baixos, a França, enfim, toda a parte próxima à Inglaterra. E a França vinha de um modelo militar da Primeira Guerra Mundial, que era um modelo consagrado. Ela foi vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, e esse modelo dela era um modelo consagrado naquela época de guerra de trincheiras. E aí quando chega na Segunda Guerra Mundial, ela vem para a Segunda Guerra Mundial tida como uma potência militar. Se vocês terem ideia, houve uma comissão francesa no Brasil que visitou tanto as Forças Armadas quanto as Forças Auxiliares, mostrando como era ser militar, mostrando como era essa doutrina que para eles era uma doutrina consagrada. E aí, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma linha chamada linha Maginot, que era uma linha de fortificações, e acreditavam que essa linha era suficiente para deter qualquer exército inimigo, principalmente o exército alemão. Aqui os senhores podem ver um pouco da casa-mata, a estrutura dela. E Hitler, desconhecendo, não reconhecendo esse modelo de guerra, aplicando um modelo de guerra totalmente diferente, ele varreu a França, o exército francês, do combate. O exército francês ele se homiciou numa área chamada, próxima ali ao porto de Dunkerque, Calais, uma área portuária. A Força Expedicionária Britânica também se homiciaram nessa área, foram encurralados, e 360 mil homens ficaram presos nessa região. Na época, aqui a gente consegue ver um pouco a região de Dunkerque, Calais, o exército francês e a Força Expedicionária Britânica ficaram encurralados aí. E aí surge um momento crucial, um momento disruptivo das operações especiais modernas. O que aconteceu? Churchill, que tinha acabado de ser empossado primeiro-ministro, ele mandou tudo que boiasse, tudo que flutuasse, todas as embarcações, buscar o exército britânico e os franceses que estavam lá e trazer para a Inglaterra. Então, aqueles que já acompanharam, já viram aquele filme Dunkerque, foi isso que aconteceu. Só que o navio ele tem uma capacidade, e eram mais de 350 mil homens. O que eles tiveram que fazer? Abandonar armamento, viatura, animais, munição. Então o exército ficou destruturado. Esses aqui são alguns dados para os senhores terem uma ideia. 338 mil soldados evacuados, 68 mil mortos e feridos. 90 mil fuzis foram abandonados, 8 mil metralhadoras, 2.472 canhões, 63 mil veículos, 20 mil motocicletas e 6 mil toneladas de munição. Então foi isso que eles deixaram para lá
para poder sobreviver. Operação chamada Operação Dino foi o maior resgate da história mundial em guerra. E o que isso tem a ver com operações especiais? Uma foto aí do resgate. O que isso tem a ver com operações especiais? Quando o Churchill mandou todo mundo voltar, eles tinham um exército, não tinham armamento, não tinha munição, não tinha viatura, e eles precisavam atacar o exército alemão. Eles não podiam ficar lá esperando simplesmente chegar o ataque, chegar os paraquedistas alemães, ou chegar as embarcações alemãs e invadirem a Inglaterra. Então o Churchill cria uma unidade chamada Comandos. Esses comandos eram uma unidade de caçadores, ok? Eles não trabalhavam com logística, carregavam tudo que precisavam para as operações, faziam operações chamadas hit and run. Eles batiam na costa, cumpriam a missão, explodiam o que tinha que explodir, matavam quem tinha que matar e voltavam. Eles não tinham condições de ficarem ali no território inimigo, manter uma operação de médio ou longo prazo. E eles começaram com essas operações, com as operações de comandos, as ações de comandos, as chamadas ações de comandos, eles começaram a iniciar a reversão da superioridade alemã. No início da guerra, falar sobre vencer os alemães era quase que um absurdo, era quase que inacreditável, porque o exército alemão se mostrou muito forte. Esses comandos eles foram criados com uma base doutrinária dos chamados comandos boeres. Esses comandos boeres, eles eram fazendeiros, na sua grande maioria holandeses, que foram colonizar a África do Sul. A Inglaterra descobre que na África do Sul é uma área riquíssima e quer dominar essa área. Os próprios fazendeiros começaram a se defender, defesas dos próprios habitantes locais, sob o comando de uma pessoa. Então cada região, cada área tinha um comando, um comandante, um comando. E eles ficaram conhecidos como comandos boeres. Eles conheciam bastante a região, andavam a cavalo e caçavam muito bem. E tinham armamentos de qualidade, da mesma qualidade ou até melhor do que o exército britânico. Então o que eles faziam? Montavam a cavalo, se camuflavam no terreno, marcavam umas pedrinhas, colocavam lá 100, 200, 300, 500 metros e esperavam o exército britânico chegar. Ele avançando, nessa época o exército britânico usava uma roupa muito colorida, então eles iam chegando, olhavam que era o oficial, clicavam o fuzil, atiravam, derrubavam. 300 metros, 200 metros, 100 metros, montavam no cavalo e sumiam. Foi um impacto tão grande no exército britânico que eles mudaram, inclusive, o fardamento. Eles passaram de um fardamento uniforme colorido para um uniforme já caque. Então esse foi o impacto dos comandos boeres para o exército inglês. E essa disrupção ela foi sentida, ela foi resgatada durante a Segunda Guerra Mundial com a formação dos comandos britânicos. Um ano depois, uma outra unidade, que é a raiz das nossas unidades de operações especiais, que é o SAS, foi formada. Como é que ela foi formada? Um jovem oficial, ele pertencia ao comando número 8, foram cumprir uma missão sob comando do general Lecoq, que era chamada Ley Force, e eles foram cumprir missões no norte da África, principalmente ali na região do Egito. Só que quando chegaram lá, as defesas alemãs já tinham se preparado para rechaçar as ações de comandos que eram normalmente empregadas, com embarcações anfíbias que chegavam lá, cumpriam a missão e retornavam. Basicamente aconteceu o seguinte, para não ir muito a fundo nessa história. Esse jovem oficial foi para o Egito, não tinha missão para cumprir, ele ficava no Egito sem fazer nada. Era um cara meio alterado. De noite, o que ele fazia? Ia para o barzinho, para o cassino, jogar e tomar uma cana. Chegava no dia de manhã, atrasado para o serviço, cheio de alteração, quase foi condenado. Só que esse cara era um gênio. A ideia dele fez o que nós somos hoje em termos de operações especiais. Um belo dia, uma aeronave que ia levar uns paraquedas para a Índia, acabou deixando esses paraquedas no Egito. Ele pegou, nessa época não tinha muitos paraquedistas, ele pegou esses paraquedas e falou assim, olha, vamos soltar, chamou um canga, né? Tem que ter um canga para fazer uma desgraça dessa.
Vamos saltar de paraquedas. Vamos, sabe soltar? Não. E você, também não? Como é que é? Cara, a gente sai do avião, essa porcaria aqui vai abrir e a gente vai chegar. Pegaram uma caixa, entraram dentro do avião, pegaram uma caixa, botaram paraquedas e empurraram a caixa. A caixa veio descendo, chegou no chão, olharam, falaram, cara, desceu. Vamos saltar? Vamos. Botaram a mochila, foram para dentro do avião, foram fazer o salto. Na hora do salto, os outros militares estavam lá, conseguiram abrir o paraquedas e descer tranquilo. Esse jovem oficial, chamado David Stirling, tem alguma pane no paraquedas e ele desce igual um machado sem cabo. Se arrebenta no chão, vai parar no hospital. No hospital ele começa a pensar sobre o que ele estava fazendo no Egito. O que ele estava fazendo como operações especiais. E ele descobre que esse modelo é um modelo que não vai dar sucesso para ele. Ele aplica um modelo disruptivo. Ele muda o cenário. O que ele entende? Ao invés de eu ter uma unidade com 100 homens cumprindo uma missão, é melhor ter 10 unidades cumprindo 10 missões diferentes. Se dessas 10 unidades, 5 fracassarem, ele tem 5 resultados positivos. Então é melhor trabalhar com equipes pequenas do que com equipes grandes. É melhor trabalhar com equipes em várias missões do que numa única missão. E isso muda o conceito de operações especiais. É por isso que a maioria dos operadores que estão aqui, aqueles que são operadores, ou de operações especiais, ou trabalham em áreas correlatas, trabalham em equipes pequenas e podem trabalhar em equipes pequenas. Então, e quando eles começaram, hoje o SAIS, a gente conhece o SAIS como uma das melhores unidades de operações especiais do mundo, mas não era assim naquela época. Quando eles começaram a fazer o treinamento de paraquedismo, eles não tinham avião, eles saltavam assim. Eles não tinham barraca, eles não tinham instalações. E por que eu me chamo a atenção para isso? Porque além do modelo disruptivo de operação, tem um modelo disruptivo de entendimento da unidade. Muitos dos senhores que estão aqui fazem parte de uma unidade que às vezes está iniciando os trabalhos, tem 10 anos de atividade. E aí o cara já quer começar uma unidade em 2 anos, ser o Navy SEAL, ser Forças Especiais do Exército Brasileiro, ser um grupamento de mergulhadores de combate. Calma, amigo, tem muita coisa para passar. Você está começando à frente, a sua unidade está começando à frente, mas ela ainda tem muita coisa para passar. E foi assim que o SAIS se tornou a maior referência de operações especiais no mundo. Além do SAIS, o SOI, que era uma unidade bem diferente daquilo que a gente consegue trabalhar hoje, ela lançava elementos do território estrangeiro com uma equipe de 3 elementos, um oficial comandante, um oficial de execução e um oficial não comissionado, que eles chamam, que trabalhava na parte de comunicações. E esse grupo era responsável por movimentar 500, 600, 1000 elementos partisãs ou elementos de resistência, tá certo? Então, isso é um conceito das operações especiais, multiplicação de esforços. Além disso, na Segunda Guerra Mundial também surgiu a semente do que hoje a gente conhece como SEALs, né? Foram 2 unidades, a UDT e a Naval Combat Demolition Unit. Quando essas unidades surgiram, senhores, todas elas foram colocadas como unidades fracassadas. Todas elas. O SAIS, o modelo do SAIS, o modelo do comandos, era tido para aqueles oficiais que tinham comandado, que tinham trabalhado na Primeira Guerra Mundial. Eles eram encarados como bandidos, assassinos e não militares. O modelo de guerra que eles tinham combatido na Primeira Guerra Mundial não deixava com que eles imaginassem uma guerra nesse modelo. Então eles pensavam, isso não é certo, isso não é guerra, isso não é militarismo. E foram graças a essas unidades que os aliados conseguiram reverter a gangorra ali da Segunda Guerra Mundial e venceram a Segunda Guerra Mundial. Então essa primeira fase, eu deixo uma frase para os senhores, né, do Liddell Hart, que ele diz que há 2000 anos de experiência para nos dizer uma única coisa: mais difícil do que colocar uma ideia nova na mente militar é fazer sair uma ideia antiga. Isso na Segunda Guerra Mundial. No final da palestra a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa necessidade de sair da caixa, de mudar, de inovar. Nessa segunda fase a gente vai falar sobre o início da turbulência.
Segunda Guerra Mundial acaba. Como é que a Segunda Guerra Mundial acaba? Divisão do mundo em dois blocos econômicos, logo depois surgimento do Estado de Israel, surgimento da ONU e o término da Segunda Guerra Mundial ali caracterizado pelo emprego da bomba atômica. Isso causa um rebuliço no mundo, né? A ideia de que se tivesse uma próxima guerra, o mundo ia acabar, o mundo não ia suportar, ela começa a fazer sentido. E aí o que acontece? Estados Unidos e a União Soviética, eles começam a fazer uma guerra chamada guerra por procuração. Vários países do continente asiático e do continente africano passam a querer a sua independência. Imagina, as colônias entraram em guerra, se arrebentaram, perderam dinheiro, estão fracas, eles lutaram na guerra, viram que eram fortes, olharam para o lado e falaram: meu irmão, aonde é que eu estou amarrado? O que eu estou amarrado nessas colônias? Eu quero uma independência. E algumas dessas independências elas foram conquistadas à base de sangue. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um mapa que mostra um pouco dessa independência desses países. A década de 50, 60, 70 e 80 foram caracterizadas por essa disrupção de um modelo colonialista. E por que isso tem a ver com as operações especiais? Porque surge com essa necessidade de independência desses países, surge uma nova geração de guerra. Uma guerra de guerrilha, uma guerra onde não há um país guerreando contra o outro. Até a Segunda Guerra Mundial eram países guerreando contra os países. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa uma guerra assimétrica. São grupos armados, atores armados não estatais, guerreando com países, guerreando entre si pelo controle do território. Então a gente tem uma primeira geração de guerra que também houve uma disrupção, guerra napoleônica, conscrição em massa, um efetivo muito grande, quem tinha mais gente ganhava a guerra. Chegamos depois da era industrial, da Revolução Industrial, numa segunda geração de guerra, Primeira Guerra Mundial, caracterizada pelo fogo, muito tiro, começa a atirar, as armas começam a ser de repetição, você não precisa ter mais gente, você precisa atirar mais, quem atira mais tem mais superioridade. Irmão, não vou ficar nesse terreno, eu vou cavar um buraco e vou me enterrar. Guerra de trincheira. Final da guerra, inventam os blindados. Pô, estão atirando, se eu tiver um blindado eu consigo passar. Segunda Guerra Mundial, esses blindados são utilizados. Blindados, aviões e toda a tecnologia disponível naquela época. Hitler começa a utilizar a manobra. Então a Segunda Guerra Mundial caracterizando a terceira geração de guerra. Importante lembrar que essa terceira geração, a gente vai falar sobre um pouco sobre esse modelo disruptivo, mas a disrupção ela acontece com ferramentas existentes e não com ferramentas futuras. Acontece com o que está na nossa mão. É um celular, é uma televisão, uma forma diferenciada de ver e fazer as coisas e mudar todo o resto. A França, quando ela apanhou da Alemanha, ela tinha uma capacidade bélica tão grande ou maior do que a Alemanha. E ela apanhou. Por quê? Porque ela não entendia, ela não conseguiu trabalhar esse novo modelo. E a gente vai para um quarto modelo, uma quarta geração de guerra, uma geração caracterizada por esses conflitos assimétricos, essas pequenas guerras. Tem um discurso do Kennedy que é muito impactante, que ele fala já, ele consegue ter essa visão já no seu governo, e ele fala sobre esse movimento de guerrilha. Esse é um outro tipo de guerra, nova em sua intensidade, antiga em sua origem. Guerra por guerrilheiros, subversivos, insurgentes, assassinos, guerra por emboscada em vez de combate, por infiltração em vez de agressão, buscando a vitória, iludindo e exaurindo o inimigo em vez de engajá-lo. Estes são os tipos de desafios que teremos diante de nós na próxima década, para que a liberdade seja salva, um novo tipo de estratégia, um novo tipo de força completamente diferente e, portanto, um novo completamente diferente tipo de treinamento militar. Disrupção. Segunda Guerra Mundial, disrupção. Termina a Segunda Guerra, inicia as guerras de guerrilha, disrupção. O mundo em transformação. O Kennedy cria as forças especiais norte-americanas, os chamados Green Berets, os Boinas Verdes, Special Force, em 1952. As forças especiais norte-americanas, elas vão lá na Segunda Guerra Mundial e pegam duas unidades de origem. Uma unidade, que era o OSS, que trabalhava no modelo que a gente falou do SOI, 3 indivíduos saltando no território inimigo, trabalhando por 6 meses, um ano e meio, movimentando a resistência.
a inteligência desses caras para essa unidade. E a força? Eles foram buscar lá na Brigada do Diabo, que era uma unidade que era conjunta de canadenses e americanos, que faziam atividades de comandos. Então eles pegaram a força da doutrina de comandos para a inteligência, para a parte de inteligência da doutrina do SOI. O que isso muda na guerra? Os soldados passam a ser soldados políticos, soldados que raciocinam, que entendem a conjuntura, que criam todo um contexto do local para poder operar. Isso é uma mudança muito grande, inclusive necessária para hoje os nossos operadores de segurança pública ou de defesa. Só que quando foi criada essa unidade Special Forces, eles não tinham nada, porque era a primeira unidade que tinha nesse sentido. Então, o coronel Aaron Bank, que teve na Segunda Guerra Mundial e trabalhou nessas unidades de 3 homens, ele comenta que ele não tinha precedentes nem manuais, eles não tinham nada escrito. E ele teve que desenvolver, junto com o canga dele, o próprio programa. O Exército tinha deixado eles sozinhos. Esse modelo de forças especiais é o modelo de forças especiais utilizado no nosso Exército. É o modelo de forças especiais utilizado na maioria dos países do mundo. Começou sem nada, começou com uma ideia, começou com uma disrupção de modelo de combate. Várias unidades foram criadas nos anos 50 e nos anos 60. E em 1962 foram criados os SEALs. Os SEALs vêm com uma doutrina daqueles 2 grupos de mergulhadores de combate que tinham nos Estados Unidos, o NCDU e o UDT. Um trabalhava no Mediterrâneo, o outro trabalhava na Guerra do Pacífico. Junto a essas unidades, ele diz o seguinte, eles entendem o seguinte: olha, esses caras são marinheiros? São. Mas a gente está enfrentando um novo tipo de combate. Vamos pegar esses caras e vamos preparar eles para tudo. Porque até então, as unidades eram treinadas e trabalhadas para operar numa missão específica. E aí surge uma ideia disruptiva. Vamos fazer uma equipe que trabalhe em todos os ambientes. Mar, céu e terra. Foram criados os SEALs em 1962. O modelo que a gente utiliza hoje, principalmente nos nossos cursos de operações especiais, quando a gente pega um policial e ensina ele a saltar de paraquedas, a mergulhar, a infiltrar na selva, a infiltrar pela montanha. Mas ele é policial, por que ele entende, por que ele precisa fazer isso? Porque ele saiu da caixa, ele se tornou operações especiais. Em 1972, até então as guerrilhas estavam eclodindo ao redor do mundo. Mas em 1972 acontece um movimento, acontece uma ação que ela muda, é uma ação disruptiva que vem mudar todo o emprego das unidades de operações especiais. As unidades que estavam acostumadas a combater guerrilhas, elas passam a ter que se preparar para combater terroristas. Em 1972, Olimpíada de Munique, atletas israelenses são feitos de refém. Há erro em cima de erro, desculpe a expressão, uma cagada generalizada, e a necessidade de se implementar unidades de operações especiais que pudessem dar a resposta às ações terroristas. Nessa época, as ações terroristas eram voltadas para sequestro. E várias outras ações vão surgindo no mundo. Em 1972, o caso do Electra, que fez a Polícia Militar de São Paulo ganhar a nomenclatura de comandos pelo Exército Brasileiro. Depois a gente tem 1976, no aeroporto de Entebbe, em Uganda, uma operação chamada Operação Thunderbolt. Um voo francês da Air France foi capturado pela Frente Popular para a Libertação da Palestina. 4 terroristas sequestraram um avião e levaram para Uganda. O exército israelense, com as suas operações especiais, desencadearam uma ação e conseguiram um resultado emblemático aí nas operações especiais. 1977, Mogadiscio, na Somália, o voo da Lufthansa 181 sequestrado. Em Londres, 1980, a Embaixada do Irã em Londres, aquele filme 6 dias, Operação Nimrod. O SAIS, uma unidade do Exército que combateu guerrilha, foi combater terrorismo, ação tática. Então a gente vai mudando de guerra, guerrilha, ação tática. Momentos disruptivos para essas operações especiais. 94, o voo 8969 da Air France, também sequestrado. Em 1997, em Lima, no Peru, a operação chamada Chavin de Huantar,
onde os comandos peruanos, por debaixo da terra, cavaram túneis e conseguiram fazer uma ação de sucesso na Embaixada do Peru, na Embaixada do Japão no Peru. Nessas décadas, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o movimento de guerrilha e terrorismo começam a eclodir várias unidades de operações especiais no mundo. Várias unidades, policiais, forças armadas, combatendo guerrilha, combatendo sequestro, combatendo ações terroristas. Não vou nomear cada uma aqui, mas vejam a quantidade de operações, de unidades que foram criadas nesses anos, nessas décadas. Isso aqui só um apanhado, diversas outras unidades foram criadas para combater esse modelo de guerra, que já não era um modelo de guerra só de exército. Haviam atores armados não estatais, haviam grupos armados que queriam fazer frente aos estados. No Brasil não foi diferente. No Brasil a gente tem um movimento de guerrilha urbana, guerrilha rural, tanto maoísta quanto lenista, mas para tomar o governo brasileiro, tomar o poder no nosso país. E os militares das Forças Armadas, os militares das Forças Policiais começam a trabalhar tanto na parte de guerrilha, de combate de guerrilha, quanto na parte de ações táticas voltadas para refém. Em 1779, esses guerrilheiros que foram presos começaram a ser transferidos para o presídio de Ilha Grande, o presídio de Cândido Mendes, Ilha Grande, do Rio de Janeiro, e começaram a ser colocados em contato com prisioneiros comuns, e passam a compartilhar uma doutrina e passam a compartilhar o seu conhecimento com criminosos comuns. Nesse período, esses criminosos com esse conhecimento, voltados principalmente para sequestro e assalto a banco, que era isso que os movimentos guerrilheiros faziam, sequestro e assalto a banco, eles começam a fundar as facções criminosas. Então a primeira facção criminosa, em 1980, ela é fundada, na década de 80 ela é fundada, que é o Comando Vermelho, a Falange Vermelha e o Comando Vermelho. E aí as operações especiais, principalmente no Brasil, na década de 80, elas passam a sair de um combate à guerrilha, principalmente, ou assalto a banco, ou sequestro, e começam a focar muito mais em sequestro. E isso é uma identidade que a gente carrega como operações especiais até hoje. Quando a gente fala de operações especiais, a gente fica imaginando ações táticas, entrada tática, operações especiais. As operações especiais, a gente vai falar um pouco mais à frente, é um leque muito maior de atividade. Mas na década de 80, as principais unidades, as unidades mais famosas, eram as unidades anti-sequestro. Eram as unidades que trabalhavam em sequestro. O próprio BOP do Goiás, ele tinha um nome, cadê o Micel aí? O BOP do Goiás tinha o nome de GAS, né? GAS, Grupo Anti-Sequestro. Essa era a unidade de elite à época, era um grupo anti-sequestro, porque o foco era combater sequestro. Só que na década de 90, um camarada chamado Rogério Lengruber, ele entende o seguinte: assalto a banco e sequestro é muito arriscado. Vamos vender droga. Se a gente vender droga, a gente fica aqui na comunidade, vende a droga, ganha dinheiro e, a princípio, não vai correr tanto risco quanto assalto a banco, quanto o sequestro. E aí o Comando Vermelho ele começa a se dedicar à atividade de venda de drogas. Sair da atividade de roubo a banco e sequestro e vai para uma atividade de venda de drogas. Então é que em algumas localidades do Rio de Janeiro tem lá fichado CVRL, Comando Vermelho Rogério Lengruber. Na década de 90, BOP do Rio e outras unidades começam a se destacar por um combate a essas ações desses criminosos. Um combate praticamente de guerrilha urbana ou de guerra urbana. E a gente passa a ter, no Brasil principalmente, um modelo de operações especiais espelhado na realidade do Rio de Janeiro, espelhado no BOP do Rio de Janeiro, onde a gente vai abandonando um pouco das ações táticas, deixar ela guardada e vai focando patrulha urbana. Até o início dos anos 2000. E no mundo, 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Um dos maiores atentados terroristas da história da humanidade. Só que ele muda a lógica. Quando eu falo de disrupção, de um modelo diferente de atuação, a gente tem que trabalhar assim, a gente tem uma história assim, só que foram longos anos para acontecerem esses momentos de disrupção. Para o crime organizado e para o terrorismo,
isso é muito cíclico, é muito rápido. Conversava isso ontem, sobre essa questão do crime organizado, das ações terroristas. Não tem burocracia, não tem regulamento, não tem legislação, não tem fronteira, não tem nada. Então eles evoluem muito rápido. Em 11 de setembro aconteceu o seguinte: até então, lembram que os sequestros, as ações terroristas, elas eram para reivindicar alguma coisa e com refém. Ó, eu devolvo o refém se acontecer isso, eu quero divulgar minha causa. Então você tinha uma ferramenta para isso. Qual era a ferramenta? Faço grupos de operações especiais para fazerem entradas, libertarem os reféns e libertar os escravizados ali. Então eu vou fazer isso. E aí alguém pega, que é uma ideia de pegar 2 aviões e jogar no principal centro econômico do mundial. Existe negociação agora? Não. Existe time tático para isso? Não. Brecheiro, cão, sniper, tem? Não. Disrupção. As ações terroristas causaram uma disrupção na forma como as operações especiais passaram a operar. E aí um grupo de forças especiais do exército norte-americano vai à guerra. Ele vai no território inimigo, ele vai caçar os terroristas lá, no modelo de gestão ativa do risco. Não adianta mais eu esperar acontecer. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá acabar com esses caras. Se eu esperar, eles vão explodir outra torre, vão explodir outro centro urbano, vão causar outras ações, vão fazer outras ações, que vai ser tarde demais para eu conseguir ter uma unidade de operações especiais que possa dar a resposta a esse evento. Em 2011, um outro momento emblemático para as operações especiais. Uma unidade de marinheiros norte-americanos vai em território paquistanês para matar, neutralizar aquele camarada responsável por aquele grande ataque no 11 de setembro. Então os SEALs, que são uma unidade da Marinha, vão até o território paquistanês e neutralizam aquele que foi considerado o maior terrorista de todos os tempos. Modelo disruptivo. Quando era uma unidade da Marinha, o que eles estavam fazendo dentro do helicóptero, cumprindo uma missão num lugar que não tinha mar, não tinha rio. Por que eles estavam ali? Porque eles são operações especiais. E eles pensam fora da caixa. Eles pensam de maneira disruptiva. Então as forças de operações especiais, elas são organizadas, adestradas e equipadas para atuarem justamente fora da caixa. Justamente de maneira não convencional. E aí a gente faz a pontuação, só para os senhores acompanharem esse processo histórico, onde a gente tem a Segunda Guerra Mundial, um modelo de operações especiais voltado para a guerra. Na década de 50, inicia um modelo de operações especiais voltado para a guerrilha. 1960, 70, 80, 90, operações voltadas para ações táticas, principalmente. Anos 2000, operações especiais voltadas no mundo para ir no território inimigo e fazer uma gestão ativa no risco. No Brasil, a gente começa a retornar, sair um pouco do modelo de combate urbano, começa a retornar um pouco para a parte de ação tática também, e mais à frente, com principalmente as ações de Novo Cangaço, BOP do Mato Grosso, pioneiro nessa doutrina, começa a combater o Novo Cangaço através de patrulha rural. Então, as operações especiais, elas ficam no Brasil, nas polícias, ficam nesse triângulo: ações táticas, combate urbano e patrulha rural. E a partir de 2010, o que acontece? Surge um grupo terrorista no mundo que desafia toda a lógica do terrorismo, o chamado Estado Islâmico. E ele pontua bastante uma nova mudança na mentalidade de operações especiais. Então trago, para finalizar essa fase da palestra, uma frase do coronel Visaco, um dos maiores expoentes de operações especiais do nosso país, que ele fala que as forças de operações especiais necessitam de um investimento pequeno diante da perspectiva de retorno que oferece, por serem capazes de conduzir as operações especiais em toda a sua plenitude. Por sua vez, essas forças devem ser capazes de coerente com seu passado inovador e pioneiro, antecipar as mudanças, assegurando a certeza da sua eficiência. Ele chama a atenção para um ponto muito importante. Não adianta a gente ficar correndo atrás das mudanças. A gente tem que se antecipar a elas.
a necessidade das operações especiais se manterem incompreendidas, inclusive pelos seus próprios operadores, é um reflexo da necessidade da gente se manter à frente do nosso tempo. Se preparar para ocorrências que não aconteceram. E isso, um gestor convencional, é muito difícil de conseguir compreender. Porque ele pensa e vai falar o seguinte: olha, matematicamente isso nunca aconteceu. Para que você está treinando? Matematicamente, nunca fizeram assim. Por que você está fazendo? Matematicamente, isso aqui não é a realidade do nosso Estado, da nossa instituição ou do nosso país. Por que vocês estão inventando tudo isso? Vocês querem ficar bonitos, vocês querem ser diferentes, vocês querem fazer um negócio que está todo mundo diferente de todo mundo. Vocês são os diferentões. Mas é porque isso é necessário. Se antecipar aos momentos disruptivos. Estar preparado, que a gente vai falar um pouco mais à frente, agora quando a gente conceitua as operações especiais. Quando a gente fala sobre operações especiais, o que são as operações especiais? Talvez se os senhores perguntarem para operadores formados em operações especiais, eles não vão saber o que são operações especiais. Na verdade, não vão saber. Eles sabem, mas eles não vão conseguir explicar. Eles sabem porque eles sentiram, eles sabem porque eles vivem, eles sabem porque operam. Mas conceituar é muito difícil, né? Praticamente, poucos exércitos tentaram conceituar as operações especiais. Poucas pessoas tentaram conceituar as operações especiais. E esses poucos que tentaram, praticamente fracassaram. Porque as operações especiais, elas estão sempre à frente do tempo. Então é difícil conceituar algo que ainda não existiu. É difícil conceituar algo que ainda não aconteceu. Mas a gente pode ter uma base para falar sobre operações especiais. Essa base, ela vem de Clausewitz, quando escreveu um livro chamado On War, ou Da Guerra. Ele fala o seguinte no livro dele: olha, toda operação ela tem risco de fracasso. Toda operação ela tem risco de dar algum problema, ou de dar alguma merda. E por que acontece isso? Porque existe a possibilidade de fricções. Existe a possibilidade do inimigo não se render. Você der um tiro no inimigo, ele não se render, ele continuar trocando tiro. Você falar, polícia, parado, ele já larga a arma e fala, pelo amor de Deus, ninguém mata. Mas existe a possibilidade dele com 1, 2, 3, 4, 5 tiros, 5 disparos, sendo alvejado 5, 10 vezes, continuar combatendo. Ninguém exerce poder sobre a vontade do inimigo. Ninguém exerce poder sobre o azar. A expressão azar militar, né? Azar militar. O amigo atirou, o cara nem viu para onde estava atirando, pegou. Azar, azar militar. E um outro ponto, uma outra fricção que caracteriza muito forte as nossas ações são as incertezas. E hoje, mais ainda, mais do que nunca, as incertezas elas permeiam todos os ambientes, profissionais, particulares, né, institucionais, privados, todos os setores. Guerra, terrorismo, um vírus que vem da China, tudo é muito incerto. Mas essas fricções não são as únicas, tá? Existem diversas outras, mas Clausewitz ele pontua isso, pontua essas 3 fricções. Imagine o seguinte: eu tenho uma tropa com 10 homens e uma tropa com 100 homens. Eu preciso pegar essa unidade e marchar até o centro de São Paulo. No caminho, pode chover, alguém pode torcer o pé, uma viatura pode quebrar, alguém pode passar mal, diversas possibilidades de erro. Quem vai ser mais atingido? A unidade que tem 100 homens ou a unidade que tem 10 homens? Em regra, quem tem 100 homens. Então, quanto mais gente eu tenho, maior a possibilidade de ser atingido por uma fricção. Resposta: efetivos pequenos. Stirling estava certo. Trabalhe com efetivos pequenos. Além disso, o equipamento. Quando a gente fica feliz de ver uma empresa que a gente conhece a história dela, sendo adquirida por um brasileiro, montando uma área de treinamento como essa,
e uma área de manutenção, mais importante, uma área de manutenção, a gente consegue aplicar o modelo de um equipamento, da importância de equipamento para o nosso operador. Mas esse equipamento não necessariamente é o mais tecnológico, não necessariamente é o mais caro. O equipamento é aquele que melhor se ajusta à missão. Numa patrulha rural, mais vale eu ter um FAL antigo, mas funcionando, do que, por exemplo, ter uma submetralhadora nova, tecnológica, cheia de equipamentos que eu não sei nem para que serve. Além disso, além do equipamento ser o mais adequado, esse equipamento ele tem que ser manutenido. Isso é uma coisa que a gente esquece, principalmente nas unidades policiais, comando. O exército ele pega uma viatura com 50 anos, ele mantém a viatura conservada até e fica ali, pintada, engraxada. Mas um policial ele tem uma chamada mão, enfim, vocês conhecem o termo. São todos? Não, mas são muitos que não querem fazer uma manutenção do equipamento, preservar esse equipamento e realmente utilizar ele de forma adequada. Pega esse equipamento e joga na reserva de qualquer jeito. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque às vezes as nossas unidades querem um melhor equipamento, mais tecnológico. Não, eu quero a nave espacial aqui que é invisível. Aí a nave espacial chega, o cara não limpa, não conserva, 2 anos o negócio está quebrado e ele quer outra nave espacial. E aí ele reclama que ele não tem equipamento, que ele é operações especiais, mas ele não tem equipamento que ele precisava. Então, um equipamento bom, adequado e manutenido, menos erro, menos fricção, menos possibilidade de dar errado na operação. Além disso, a natureza especial da missão. Se eu mando uma equipe de uma unidade de operações especiais para uma ação, essa ação ela tem que ter um objetivo claro. A forma como vai ser feita pouco importa, mas o objetivo deve ser claro. Deve haver uma consciência situacional. Eu tenho que entender aonde eu vou chegar. Eu preciso de uma bússola, não de um mapa. Eu preciso saber o norte, para onde eu tenho que ir, e não o caminho que eu tenho que ir, por onde eu tenho que ir. Esse caminho a unidade vai decidir, mas ela tem que ter clareza na missão. Se ela não tiver clareza, a possibilidade de fracasso é muito grande. Para quem não sabe onde quer chegar, né, qualquer lugar é o fim da linha. Aliado, homem, natureza da missão, equipamento, a gente tem instrução, treinamento e instrução. E vai além da repetição de movimentos. Na verdade, esse treinamento e instrução, ele chega ao ponto disruptivo. Treinar, fazer aquilo que ninguém fez ainda. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Principalmente a primeira vez. Se o cara criou o SAIS, se arrebentou de paraquedas e numa cama de hospital criou o SAIS, o que você acha? E os caras não treinavam saltando de viatura de plataforma, eles são considerados a melhor tropa de operações especiais do mundo, 70 anos depois. Por que você não vai inovar? Por que você não vai, a sua unidade não vai pensar diferente? E, além disso, material humano, então homem. Então, esses 5 elementos aqui são responsáveis por reduzir essas fricções. E aí quando a gente fala muito do homem, muito do material humano, a gente chega numa das 5 verdades das operações especiais, que foram criadas depois de um fracasso de uma operação norte-americana chamada Eagle Claw, e o exército norte-americano começou a rever os seus conceitos, estabeleceu 5 verdades. Primeira delas, homens são mais importantes que o material. Não adianta, eu posso ter todo o equipamento do mundo, se eu não tiver um operador apto, treinado, capacitado para operar aquele material, de nada adianta. Ele pode estar apto, ele pode estar treinado, ele pode estar capacitado e com o melhor material, mas se ele não quiser, ele não faz. Se ele não tiver comprometimento e propósito, ele não faz. Então os homens são mais importantes que o material. Qualidade é melhor que quantidade. A gente olha para esse evento e eu sei que uma equipe muito pequena foi responsável por montar uma estrutura dessa gigante. Uma equipe muito pequena
mas com um propósito comprometido. E hoje a gente vê um evento como esse, dando certo, mas ele foi praticamente baseado naquela frase do Churchill, né? Nunca tantos deveram a tão poucos. Isso é uma mudança no cenário de segurança pública e de instrução no Brasil. Qualidade é melhor que quantidade. As forças de operações especiais não podem ser produzidas em massa. Não adianta. A gente acompanha ao longo das décadas, as operações especiais, principalmente no Brasil, quando formam 1, 2, 3, 4, 10 alunos, 15, 20 alunos, de um grupo de 30, 40, 50, 100, 200, o gestor fala, cara, vocês gastaram muito dinheiro para formar muito pouco. Vocês estão desperdiçando dinheiro. Isso não acontece só com a gente, isso acontece no mundo todo. E aí eles deixaram registrado, né? As forças de operações especiais não podem ser produzidas em massa. Quando você produz em massa, o que reduz? Qualidade. O que reduz? Seleção. O que reduz? Comprometimento e propósito dos operadores. Além disso, preparação. As forças de operações especiais, elas não podem ser criadas depois que as emergências ocorrem. Então não adianta eu falar assim, mas isso aí não é nossa realidade. Isso aí pra gente não acontece. Eu já ouvi isso quando eu operava no BOP, em Santa Catarina, eu ouvi isso numa discussão de oficiais. A nossa realidade não é essa. Isso é a realidade de onde você fez o seu curso, em Rondônia, no Mato Grosso, em vários outros estados, mas não é a realidade em Santa Catarina. A gente não tem novo cangaço aqui. Uma semana depois, uma ocorrência de novo cangaço. Além disso, interdependência. A maioria das operações especiais precisam da ajuda de forças regulares. Então, esse pequeno grupo, ele não é autossuficiente. Ele precisa de informação, ele precisa de inteligência, ele precisa de suporte logístico. Não adianta achar que você faz parte do grupo de operações especiais e você é autônomo, não precisa de ninguém, é um grande erro. Principalmente hoje. E a gente vai falar o porquê. Então, além do homem, do material humano, a gente falou sobre a necessidade de um grupo pequeno. Um grupo pequeno, menores são as fricções, melhores são as chances de sucesso na operação. Mas como é que eu vou enfrentar com um grupo pequeno um grupo maior? Né? Qual a lógica disso? Como é que com 8 homens eu vou fazer frente a um grupo armado de 15, 20, 30, 100, 200 homens? Como eu faço isso? Isso foi uma pergunta que o Clausewitz fez no seu livro. Ele falou, olha, a guerra, ela praticamente, existe uma superioridade numérica. Quem tem mais gente, tem mais chance de sucesso. Perfeito. Mas quem está na ofensiva, tem superioridade, ou de uma forma, quem está na defensiva, quem está se defendendo, tem superioridade sobre quem está na ofensiva. Beleza, então, quem está na defensiva ganha, às vezes, de quem tem maior número. Tá, tudo bem. Mas como é que eu ataco com um efetivo menor, né? Um efetivo menor, atacando, eu consigo vencer um inimigo? E aí surge uma expressão chamada superioridade relativa. Tem uma frase do Maurício da Saxônia, não são os grandes exércitos que ganham as batalhas, são os bons. Então, com um efetivo pequeno, mas comprometido com propósito, com vários outros princípios que a gente vai falar um pouco mais à frente, eu consigo fazer frente a uma força atacante maior ou mais bem fortificada. E essa superioridade relativa não é algo que pertence às operações especiais. Então, eu tenho um grupo de operações especiais, a minha unidade ela sempre vai ter superioridade sobre as outras. Não. A minha unidade, ela em determinado momento do combate, ela obtém uma vantagem sobre as outras. Se a gente fosse traçar uma linha de uma operação sem nenhum problema, ela seguiria uma linha reta, daqui até a missão cumprida. Só que nessa operação, quando a operação inicia, a gente tem um ponto de vulnerabilidade, ao longo do caminho, a gente vai tendo várias fricções, vários problemas que vão acontecer. É um helicóptero que cai, uma viatura que bate, alguém toma um tiro, era um camarada que era para estar numa casa que está na outra casa, o endereço que estava errado, o portão que não abre, 1 milhão de coisas vão acontecer. Vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Só que em determinado momento, se você aplicar todas as forças num ponto de ruptura, num ponto de disrupção, você consegue aumentar exponencialmente a sua probabilidade de conclusão da sua operação, do sucesso da operação,
e chegar até o final com a missão cumprida. Só que nesse momento aqui existem algumas regras. Uma, você não pode perder esse momento. Você não pode, de nenhuma forma, perder essa oportunidade. Se você perder essa oportunidade, acabou. Não volta mais. Não volta mais. Então, nesse momento onde a gente consegue a superioridade relativa, é aqui que a gente entende que as operações especiais, com um grupo pequeno, mas com homens bem treinados, com equipamento condizente, manutenido, em condições de ser utilizado, você consegue fazer força, você consegue subjugar um exército muito maior. Então, essa superioridade relativa é o que garante esse momento, é o que garante a nossa vitória no combate. Perfeito. Só que além disso, um cara chamado William McHenry, que foi o oficial da Marinha Norte-Americana, que comandou a operação de neutralização do Bin Laden, ele escreveu um livro chamado Sobre a Teoria das Operações Especiais. Quem que pede tratar mais de ação direta, ele traz alguns princípios das operações especiais. Quais são esses princípios? A gente tem a simplicidade no planejamento, a segurança e a repetição na preparação, surpresa, velocidade e propósito na fase de execução. Percebam que esses princípios estão numa pirâmide invertida. E por que eles estão numa pirâmide invertida? Porque eles são facilmente desequilibrados. Por quem? Por isso aqui, ó. As fricções da guerra desequilibram facilmente essa pirâmide. Imaginem o seguinte, nada contra, tá? Nada contra, eu acho uma excelente atividade. Mas eu pego um grupo de jogadores de airsoft, perfeito? Pego esse grupo, monto, planejo uma operação simples, com armamento real, uma operação simples, treino eles, repito a ação, faço todo esse procedimento de forma segura, sem vazar informação, enfim, tudo que permeia a segurança, e na ação do objetivo eu aplico surpresa, velocidade e propósito. Senhores, esse grupo, a não ser que tenha algum policial ou algum atirador, mas vamos supor que não tenha nenhum atirador, nenhum policial desse grupo de airsoft, nunca ouviram um tiro, mas eles estão muito treinados, eles treinaram com armamento, eles fizeram tudo, vão para a missão. O que vai acontecer? Vai acontecer algum problema, e esse problema vai desequilibrar essa pirâmide. E só existe uma coisa que é capaz de sustentar essa pirâmide, esse princípio das operações especiais. São os chamados fatores morais. Quais são esses fatores morais? Coragem, intelecto, perseverança e audácia. Por causa da disrupção, principalmente audácia e intelecto, são necessários para todos esses momentos disruptivos. Mas esses são os fatores morais capazes de manter uma superioridade relativa de uma unidade que vai sofrer uma fricção. Por isso que nos nossos cursos, e muita gente não entende, nos nossos cursos a gente tem aquelas expressões, né? Pede para sair, vai embora, ninguém te quer aqui. A gente testa a perseverança do aluno, né? Ararão eventos, a coragem, a audácia. Aluno, faça algo que ele sabe que não vai fazer, mas ele faz, ele tenta. Por quê? Porque só quem ousa vence. Se ele não acreditar que ele é capaz, quem mais vai acreditar? Se eu tenho um homem de operações especiais, mais vale um homem que acredita que é capaz de algo que ele não é capaz, do que alguém que acredita não ser capaz de algo que é capaz. É isso que movimenta o mundo, é isso que traz as grandes disrupções. Então são esses fatores morais que vão equilibrar a nossa pirâmide das operações especiais. Outros fatores também já foram levantados, fatores psicológicos, voltados para os homens de operações especiais, em diferentes domínios, tanto na segurança, no processamento de informações, no raciocínio, inteligência eficiente, estabilidade emocional, iniciativa, motivação e condução de operações, caráter e capacidade física. Mas especificamente no ponto de raciocínio e inteligência eficiente, a gente tem alguns pontos que são pontos psicológicos, que são extremamente necessários para os nossos operadores e são encontrados em nossos operadores. Quais são esses pontos? Planejamento, adaptabilidade e solução de problemas. Dentro do planejamento, necessidade de planejar, organizar recursos e atingir objetivos.
priorizar tarefas críticas múltiplas de forma oportuna, agir prontamente para mudar prioridades, mudar planos e se adaptar às situações e encontrar novas formas de aplicar recursos disponíveis para a resolução de problemas e pensar de forma criativa. Então, quando a gente fala de solução de problemas e adaptabilidade, a gente fala obrigatoriamente de disrupção. Disrupção, sair da caixa. Isso faz com que as operações especiais elas atinjam um patamar muito além da mera semântica global de operações especiais. Então, eu costumo falar que nem todas as unidades de elite ou especializadas elas são forças de operações especiais. No Brasil, a gente tem uma caracterização formal das operações especiais. É uma unidade de operações especiais composta por homens de operações especiais essencialmente formados em cursos de operações especiais, executando operações militares ou ações de natureza especial. Se eu pego uma unidade, pego o BOP do Rio, o pessoal lá caveira, cateando, e põe lá para fazer uma operação de trânsito. Isso é uma operação especial? Não. No conceito nacional? Não. Tá? Se eu pego uma unidade qualquer, em regra, pego uma unidade qualquer, sem homens formados na atividade, quero colocá-la para fazer operações especiais, não vai dar certo. Por quê? As fricções vão atingir ali aquela unidade. Quer dizer, provavelmente não darão certo. Então esse é o modelo que a gente tem, um modelo mais restritivo. Isso faz com que a gente entenda o porquê de a gente pensar dentro da caixa do Exército Brasileiro. A gente normalmente pensa nisso aqui. Na Marinha, um marinheiro. Na Aeronáutica, um aviador. E na Polícia Militar, um policial ostensivo na prevenção e preservação da ordem pública. Só que quando a gente vai falar das operações especiais, a gente vai totalmente fora da caixa. Com os comandos de forças especiais do Exército, com os mergulhadores de combate no comando da Marinha, com o Paraçá da Aeronáutica, ou com as unidades de operações especiais das polícias. Porque essas unidades, elas basicamente trabalham fora da caixa. Então, dentro da caixa são as ações que as instituições normalmente fazem, e fora da caixa, as operações especiais. Isso é importante para a gente descaracterizar alguns conceitos que às vezes são muito confundidos. Unidades de elite, unidades especializadas e unidades especiais. Unidade de elite é uma unidade que faz aquilo que todo mundo faz muito bem feito. Ou até que as pessoas não fazem, mas faz numa categoria, num patamar acima. Uma especializada tem uma atividade específica, especializada. Em especial, ela faz aquilo diferente. Vou dar um exemplo que os senhores fica muito mais fácil perceber. Eu tenho um colégio. Tenho vários colégios em Itu e tem um colégio que é o melhor colégio de Itu. Esse melhor colégio de Itu, ele é um colégio de elite. Perfeito? Beleza. Esse colégio de elite, ele dá aula para crianças com necessidades especiais? Não. Então ele só faz aquilo que os outros fazem melhor. E aí eu tenho um colégio. De repente nem são os melhores professores, mas eles dão aula para crianças com necessidades especiais. Esse colégio é um colégio especial. Esse colégio faz uma operação especial, uma ação especial. E o colégio especializado é um colégio voltado para determinada área, uma instituição de ensino voltada para determinada área. Óbvio, né? Tem que pagar um embuste, né? Botar minha foto, botar uma frase minha. Aproveite, se puder tirar uma foto dele para ficar gravado. Mas as forças de operações especiais elas têm como missão a atuação de forma não convencional. Basicamente significa dizer que elas fazem tudo aquilo que as instituições das quais elas fazem parte não fazem, normalmente não fazem. Dessa forma conseguimos entender o motivo das forças de operações especiais de diferentes instituições serem tão parecidas entre si. Quarta fase, o mundo disruptivo. Se a gente colocasse a história do mundo em um ano, no dia 31 de dezembro, até dezembro, finalizando novembro, nada teria acontecido. Tá? A história do mundo em um ano. Até novembro, nada teria acontecido. Em dezembro, as coisas começariam a acontecer. No final de dezembro, os homens começariam a andar em pé sobre a terra. E nos 10 últimos minutos, que eles fizessem isso, tudo isso que a gente vive hoje ia acontecer. Se a gente pegasse esses 10 minutos que sobram desse um ano da história da humanidade e convertessem em mais um ano, até novembro também não aconteceria nada de importante. Dezembro que ia acontecer alguma coisa. As nossas guerras iam acontecer
a Primeira e a Segunda Guerra Mundial principalmente, iam acontecer no último dia de dezembro. O mundo está mudando muito rápido, muito rápido. A era da informação está trazendo uma velocidade para as mudanças, para as disrupções muito constantes. Se a gente pegasse diversas invenções que foram feitas nos últimos anos e fizesse uma avaliação de como elas atingiram 50 milhões de usuários, a gente teria, por exemplo, o telefone demorando 75 anos, o rádio 38 anos, a TV 13 anos, o computador, a internet 4 anos, o iPod 3 anos, o Facebook 2 anos, os nossos celulares, né, os nossos smartphones 1 ano, e um joguinho de internet chamado Angry Birds 36 dias. 36 dias para atingir 50 milhões de usuários. Hoje o mundo ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. As estruturas, elas passam a trabalhar em rede. Em rede. As organizações terroristas trabalham em rede, as organizações criminosas trabalham em rede. Eu trabalhei num programa, estou saindo agora, trabalhei com o Eduardo Maia Bettini, que vai falar sobre ele aqui, o programa Vigia. Foi o primeiro programa a nível nacional a trabalhar nesse sistema, um modelo totalmente disruptivo de operações. Eu vou deixar que ele explique melhor depois. Mas a disrupção é o ato e efeito de romper-se, de fraturar, de quebrar um curso normal de um processo. E é isso que tem acontecido no nosso mundo. O mundo está disruptivo. Hoje a gente tem empresas como a Netflix, que mudou a forma da gente ver filme. Uber, o transporte público. A Amazon, as compras. Airbnb, hospedagem. Airbnb, book e hospedagem. WhatsApp, a comunicação, a telefonia. E o Spotify, a forma que a gente escuta música. Nós acompanhamos essas mudanças. Principalmente, não talvez as crianças, mas nós acompanhamos essas mudanças. Todas elas. O mundo está mudando muito rápido. E a gente sai dessa estrutura hierarquizada para um sistema de rede. E no campo de combate, nas operações policiais, a gente trabalha no modelo de guerra híbrida. Com forças regulares, forças irregulares, apoio digital, agitação local, propaganda de guerra da informação, diplomacia, ataques cibernéticos e vários outros fatores permeando as nossas atividades. Hoje, quando a gente faz uma operação, a gente tem lá um morador local filmando, uma ONG reclamando, né? A gente tem os criminosos, a gente tem a população que é a favor dos criminosos, a população que é neutra, mas não quer se incomodar, a população que é a favor da polícia, mas também não quer falar nada. É um ambiente complexo, é um ambiente híbrido, fronteira, grupos terroristas, organizações criminosas nacionais, internacionais, transnacionais, organizações criminosas locais, criminoso comum, policiais que foram desvirtuados, forças armadas, tudo isso na área de fronteira. Nas guerras, a mesma coisa. Um grupo que a gente consegue avaliar, como eu falei para os senhores, não somos nós que trabalhamos de forma disruptiva. As organizações criminosas, as organizações terroristas também. E um grupo que trabalha isso muito bem é o Estado Islâmico. Cara, o Estado Islâmico lançou um aplicativo de celular para comunicar os seus integrantes. Eles estão no YouTube, eles estão no Twitter, eles estão no Facebook. E aí você reclama no seu grupo de WhatsApp, quando tem um policial que posta uma foto no Instagram, ou faz um vídeo e põe no Instagram, e aí você reclama. Mas as novas organizações terroristas, organizações criminosas, elas já estão fazendo isso faz tempo. Elas já estão dominando essa área. Quando um Estado Islâmico faz um vídeo totalmente produzido, uniformizando aqueles indivíduos que ele vai executar, com o uniforme daqueles que vão fazer a execução, um uniforme diferente para as outras funções. Revista, vídeos. Essa aqui é uma revista que eles fazem, alta qualidade. Eles estão na internet, eles estão no mundo, nas ações criminosas, eles estão em todo o mundo, em todas as atividades. Eles mudaram e a gente está tentando acompanhar. Isso vai ficar cada vez mais comum, porque novas materializações de ameaças vão surgir, ataques cibernéticos, robôs, tudo, de forma muito rápida. Uma previsão é que as máquinas, em 2045, elas possam substituir
qualquer trabalho humano. Essa é a previsão. A gente pensa em operações especiais, a gente pensa pessoal equipado, fuzil, armado, treinado, explodindo, matando. Quando a gente volta lá atrás e vê que o modelo disruptivo das operações especiais é se preparar para algo que não acontece, com homem, equipamento e treinamento principalmente, e trabalhando no modelo disruptivo, a gente consegue imaginar que o futuro das operações especiais seja isso daqui, ó. Um garoto de 14 anos atrás de um computador, fazendo ações não convencionais, comandando drones, robôs, fazendo ataques cibernéticos, movimentando guerra psicológica, como é feito pelo Estado Islâmico. Talvez um garoto desse aqui tenha mais poder de influência do que uma unidade inteira de operações especiais. O futuro está chegando e a gente precisa se preparar para ele. Sair da caixa, inclusive que a gente se colocou de operações especiais. Não, operações especiais é isso aqui, ó. É tiro, porrada e bomba. Quando o site foi criado, esse era o modelo de Forças Armadas que existia. E esse aqui, ó, é o modelo do site. Modelo disruptivo, modelo inovador. Para esses aqui, a mentalidade deles é que isso aqui não existia, isso aqui não eram Forças Armadas. Talvez para algum dos senhores, um jovem de 14 anos, atrás de um computador, não seja nunca perto de operações especiais. Mas daqui a 20 anos a gente possa descobrir isso. Se a gente fizer uma análise dos momentos disruptivos na nossa história, sempre depois de um momento disruptivo, há um momento de estabilização, há uma estabilização. Hoje, por conta do ambiente volátil incerto, complexo, ambíguo e de toda a carga de informação que a gente tem, é provável que a gente nunca mais chegue a um momento de estabilização. As coisas passem a mudar tão rápido que empresas, unidades policiais, unidades militares, modelos de guerra, trabalho, tudo que a gente conheça hoje, mude constantemente. E a gente tem que estar, inclusive, trabalhando a ideia de incerteza mais forte do que nunca. Que a gente não tem controle sobre as coisas, que a gente não tem previsão sobre o futuro. Se os senhores pararem para pensar, isso já é uma realidade, as ferramentas já existem, mas pode se tornar constante, que o indivíduo desvairado ele pode projetar uma arma engenhosa que pode ser distribuída online, sem impressa, numa impressora 3D, e em seguida levada para um avião e explodir esse avião ou causar algum dano nesse avião. Isso é uma ideia assustadora, senhores. É algo que exige repensar completamente o modo como abordamos as ideias de risco, as ideias de segurança pública, segurança humana, segurança multidimensional. E aí, para acabar, eu vou pedir para... Eu estou preocupado aqui com o horário, já sei que bateu aí o horário, mas é só para fechar aqui. Eu me atrevo a deixar 10 ensinamentos da história das operações especiais, da doutrina de operações especiais e que diversas unidades aprenderam para os senhores, empresários, policiais, militares, atiradores ou de qualquer outra área. O primeiro deles, adapte-se. A todo momento, esteja se adaptando. Mas além de se adaptar, seja a mudança, pense à frente, saia da caixa. Principalmente no mundo de instrução, o camarada ele tem uma ideia lá, ele faz, começa a agir e óbvio, num sistema de rede as pessoas vão trabalhando ali, vão fazendo, vão aprendendo, vão fazendo aquele modelo. Elas vão se adaptando, né? Mas pense além de se adaptar. Pense em inovar, pense em ser diferente, pense em ser a disrupção, saia da caixa. Esteja preparado para o mundo de mudanças, um mundo de mudanças exponenciais e sem estabilização. O que você faz de inovador hoje, amanhã já pode ser totalmente obsoleto. Segundo, esteja pronto para críticas. Vão te criticar, vão criticar o seu trabalho, vão falar mal da forma que você faz, da forma que você expõe, o que você fez diferente. O diferente incomoda, o inovador incomoda. Mas quando dá certo, aí as pessoas começam a querer copiar. Mas o inovador sempre vai incomodar.
Aqueles que trabalham, que são policiais, principalmente aqueles que são mais operacionais, o cara sempre pensa um passo à frente, ele sempre está preocupado, ele sempre está dando ideias, sempre está querendo fazer um negócio diferente. E muitas vezes essas ideias são transformadas em ações, e as ações em resultados. Mesmo as ideias, mesmo as ações, mesmo os resultados serão criticados. Terceiro ensinamento: crie redes e atue nelas. Não existe a possibilidade de se manter sozinho nesse mundo. Não existe a possibilidade, eu tenho uma unidade policial, uma unidade policial militar, eu não falo com a polícia civil. Ok, você não vai falar, você vai ficar tomando volta de bandido. A minha unidade da polícia civil não fala com outra unidade da polícia civil. Ok, saiba que você vai continuar tomando atraso. O exército não fala com a marinha não fala com a PM não fala com a PF. A equipe de instrução de tiro brigou com a outra equipe de instrução de tiro, não fala, não gosta, nem se cumprimenta. Senhores, criem redes. Ninguém aqui é capaz de se adaptar a esse modelo de mudança de forma rígida e sem conexões. Menos é mais. Mas vale ter grandes profissionais do seu lado, uma equipe, Zé, que tem te dado todo esse suporte, tem feito esse sonho se tornar realidade, do que você ter, de repente, 2.000 funcionários aqui que não entendam o propósito, o seu propósito, e não entendam esse propósito como um propósito de equipe. O propósito, ele vem normalmente da instituição, passa pelo propósito da unidade, passa pelo propósito da equipe, e até chegar ao propósito daquele homem que está do seu lado, ou o seu propósito individual. Saibam construir equipes pequenas, mas com propósito. Equipes que vão estar ao seu lado, que sabem exatamente o objetivo, a sua missão. Se prepare para usar todas as ferramentas disponíveis. As disrupções aconteceram com ferramentas existentes. Elas já eram criadas. O celular já existia quando o Uber começou. A internet já existia. E eles mudaram todo o modelo de transporte que a gente conhece. Prepare-se para dar errado. Vai dar errado. Primeira missão dos comandos foi um fracasso. Primeiro salto do SAIS no deserto, morreram mais de 70% da unidade. Os Estados Unidos se arrebentaram em 1980 na Eagle Claw. Várias unidades de sucesso têm histórias de fracasso. Esteja preparado para dar errado. Incremente o produto. Comece pequeno e faça algo grande. Não se preocupe em fazer algo grande no começo. Não se preocupe em ter a unidade dos SEALs em 1 ano de existência. Mas aquilo que está dando certo da sua unidade, vai investindo. Procure investimento. E isso vai fazer com que ela cresça no seu negócio, na sua empresa, na sua vida particular. Comece pequeno. Diminua as possibilidades de erro. Diminua as fricções. Como a gente falou, equipes motivadas, equipamento o mais ideal possível para trabalho e um treinamento para isso. Foque na base, não no topo. As guerras hoje são vencidas na população. Não adianta você matar o rei, sequestrar o presidente, fazer qualquer outra coisa. Na sua empresa, no seu trabalho, foque no ser humano, foque nas pessoas. Tanto da sua equipe, tanto da sua empresa, tanto da sua instituição, tanto da sua unidade, quanto fora dela. Essas pessoas que são o objetivo do seu trabalho. E por último, prepare-se para um novo modelo de liderança. Éramos acostumados a uma liderança centralizada. Uma liderança que tinha um personagem principal que comandava tudo e com as mãos organizava e gerenciava tudo. Hoje isso não é mais possível. A velocidade das coisas exige que a gente consiga criar líderes nas bases. A liderança ela precisa também ser disruptiva. A liderança ela precisa ser na ponta. As unidades de ponta precisam ser empoderadas. As equipes de ponta precisam ser empoderadas. O seu homem de ponta ele precisa tomar decisões e ele não vai ter tempo para perguntar para você. Senhores, para finalizar essa quinta e última
Agradeço também já a paciência de todos os senhores, que eu falo bastante. Mas as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Essa frase é de um autor desconhecido, atribuído a Darwin. E esse operador aí que está na foto é um operador que combateu desde a Guerra do Vietnã e até hoje combate. Combateu em diferentes guerras e se adaptou a todas elas. Então, deixa aos senhores, finaliza essa palestra com essa frase e deixa aos senhores essa pulga atrás da orelha de como homens e mulheres, de operações especiais ou não, que estejam preparados para os novos desafios e deixem as experiências das operações especiais para que os senhores possam refletir e empregar elas nas suas vidas, para que os senhores atinjam todo o sucesso do mundo. Quem ousa vence, esse é o modelo disruptivo das operações especiais. Deixa os senhores o meu contato, se eles tiverem interesse em depois, inclusive, pegar palestra ou trocar uma ideia, fico à disposição. Meu muito obrigado e obrigado pela paciência. Caveira!